Fala, galerinha da primeira série, professora Tati, passando aqui para gravar uma videoaula de redação sobre as variações linguísticas ou as variantes linguísticas, vou retomar aí alguns conceitos. Esse é o módulo 29 da página 312 lá do nosso livro 2, beleza? Então, olha só, a teoria da comunicação, peguei os conceitos de língua, linguagem e fala. A gente trabalhou isso no início do primeiro bimestre, sobre a língua e suas variantes. Agora a gente vai dar uma incrementada nessa aula de redação, para a gente aprender a trabalhar essas variantes aí no âmbito da redação, da produção de textos. Então vamos lá. Então, primeira coisa aí, a linguagem é todo sistema que é organizado por sinais, por signos, símbolos, ícones, palavras, serve como meio de comunicação entre os indivíduos. Então, atribui um valor de significado e qualquer sinal, qualquer gesto dá indicação de linguagem, ok? Vamos passar. Quais são os tipos de linguagem? Eu vou passar aqui rapidamente, porque isso é uma matéria que a gente já viu. A gente vai retomar para chegar aí nas variantes linguísticas, beleza? Então, eu tenho o tipo de linguagem verbal, que são as palavras, a não verbal, que são os sinais, luminosos, sonoros, gráficos, visuais, gestuais, e as fisionomias aí, beleza? Prosseguindo aí. Então, os sinais luminosos, linguagem não verbal, como exemplo, né? Os sonoros, eu tenho aí apito, sinal do recreio, a campainha do telefone, buzina, sirene, são os sinais sonoros não verbais. Belezinha? Passando aí. Símbolos gráficos, que nós temos aqui dentro da linguagem. Os sinais visuais, beleza? Que são as placas, né? O que a gente se orienta aí. Tudo isso está dentro da linguagem. Sinais gestuais, a fisionomia, tá? O meu modo de agir corporal também dentro de um tipo de linguagem não verbal. E a linguagem verbal, né? Que nós vamos ver aqui a seguir. A utilização de palavras, os signos linguísticos, atenção, pare, socorro, olá, eu te amo, eu estou usando palavras. Então, aqui eu tenho linguagem verbal. Fiquem tranquilo, vocês já viram e estudaram. A língua é uma forma de linguagem, a única que utiliza palavras, e a linguagem verbal, ou sistema gramatical, é utilizada por um povo ou um grupo de indivíduos que constitui uma comunidade. Então, a língua, a linguagem estão diretamente ligadas aí, né? Linkadas. Prosseguindo aqui, quais são as diferentes línguas, né? E aí a gente tem diferentes línguas que dizem a mesma coisa com palavras diferentes. Okay? Então, cada povo, cada cultura tem a língua para expressar aí através de palavras, a gente expressa uma mesma coisa. Então, amor, love, amor e amor, né? Liebe, e tudo significa a mesma coisa. Continuando, a língua é a parte social da linguagem, né? Exterior ao indivíduo. O que é isso? Não pode nem criá-la, nem modificá-la. A língua só existe como forma de contrato, uma regra estabelecida entre os membros de uma comunidade. A linguagem não, ela pode ser universal, tá? Então, a língua é o padrão, a forma, a estrutura de um determinado povo, né? Então, ela é mais rígida. Lembra que eu falei em sala de aula? Como se ela fosse um esqueleto, e a linguagem, esse movimento aí que se cria para esse esqueleto, né? Os músculos, eu até fiz essa comparação. Apesar disso, a língua não é imutável, ela pode ser mudada, sofre as variações ao longo do tempo aí, no léxico, né? Na palavra, nas formas sintáticas, nas formas fonéticas, e apresenta variações aí, geográficas, sociais, de faixa etária, circunstanciais e pessoais. Então, a língua, ela é imutável, tá? Essa língua não é imutável, ela é mutável, ela pode sofrer variações. Continuando aqui, agora a gente está chegando aí nas variações, nas variantes, né, que eu quero trabalhar com vocês. As variações de língua, né, a língua sofre de pessoa para pessoa, com relação ao estilo próprio de cada um, recebe o nome de fala. Então, a primeira variação que nós temos é a fala.
A fala é, portanto, a produção individual de cada língua, o estilo de expressão pessoal aí, através de uma linguagem verbal, beleza? Então, a fala é uma variante. A circunstância em que a língua é utilizada determina os níveis. Então, isso aqui é importante, nós estudamos na última aula de redação. Quais são os níveis de linguagem ou registros, tá? Então, podemos falar, por exemplo, de uma linguagem culta, uma linguagem coloquial. Isso aqui é o ponto-chave das variantes linguísticas que eu vou apresentar para vocês. Prosseguindo aqui, as marcas da linguagem culta. Vou tentar voltar aqui no slide. Só um minutinho. Vamos lá, marca da linguagem culta. As marcas aí da linguagem culta são, né? Onde eu aprendo essa linguagem culta, professora? A linguagem culta é aquela mais formal, que é aprendida na escola. Então, o nosso livro vai estar assim, aquela ensinada na escola e serve como veículo de cultura e ciência. Então, ó, mais formal, segue os princípios de normas gramaticais, é empregada em situações no contexto que exigem formalidade, na escola, no trabalho, nas correspondências oficiais, pode ser tanto falada quanto escrita. Então, a linguagem culta é que nós aprendemos na escola. Agora vem a linguagem coloquial. Deixa eu ver se aqui está falando da coloquial. Vou pular essa partezinha aqui. Isso também chamada de popular. Emprega-se no cotidiano, em situações de informalidade, em casa, amigos, com os amigos pelo telefone. Não fica totalmente presa às normas gramaticais. Pode ser falada ou escrita. Então, nós temos aqui duas linguagens. A culta, que é aprendida na escola, presa à formalidade, à gramática. E a coloquial, aquela que a gente usa no popular. Beleza? Vamos lá, chamada também, ou conhecida também como língua popular. Tá? Quais são as variações aí? Elas podem ser etárias, o que é isso? De idade, tá? Então, eu tenho aí mudanças, né, como gíria informal, chamada gíria, pode ser informal, típica de um grupo social jovem, né, é utilizada para proteger a comunicação dentro do próprio grupo. Então, o grupo tem uma gíria específica dele, esse grupo jovem. Essa variação aí pode ser informal, passando aqui para a próxima, e essa variação pode ser regional. Então, olha só, dentro de um mesmo país são chamados de regionalismo. Quando a língua sofre aí, né, essas variações regionais, a gente chama de regionalismo. Então, quais são os tipos de linguagem aí, professora? Culta, coloquial, né? Acabei de falar, em a gíria, coloquial ou popular, a gíria. Nós falamos aí agora também dessa regionalista aí, ou regional, tá? Que língua você fala? Qual o nível dessa língua? Você normalmente utiliza ela no dia a dia? Então, vamos lá. Qual é a teoria aí, né, aprendida? A sua língua, ela é prática, oral? Ou a sua língua, ela é mais fala, é a da fala, do coloquial, é formal? Então, situação, puxa, aquilo que lá deve ser uma bagunça. Se eu fosse você, não mexia naquela gente, não. Nem mete a mão, nem meter a mão em caixa de marimbondo. Uma linguagem totalmente o quê? Coloquial, informal, ok? Situação 2, a linguagem literária, significativa, multireferencial, porque eu tenho uma linguagem culta, formal, né, que é utilizada na escola, de nível científico. Então, a gente está só vendo as situações. Situação 3, o bichinho, cabra da peste, não te diz para chamar seu pai de criatura? Aqui eu tenho uma linguagem o quê? Regional. Tá? O cabra safado, flagelo, vixe Maria, ele está usando aí o regionalismo presente de uma determinada região. Ok? E para finalizar, uma situação aqui 4. E cara, pois é, e aí? Nesse caso aqui, nós estamos falando das gírias, né? Essas gírias, elas são de determinado grupo. Tá? E agora, o que você diria dos seguintes exemplos? Então, eu tenho um exemplo aqui de Mayakovsky, né? Ele está falando numa linguagem bem formal, minha alma é penso de cabo, equilíbrio, uma linguagem culta. Tem essa segunda aqui, gosto de estar ao teu lado, sem brilho, tua presença, carne de peixe, resistência mansa, é um branco. Ele está usando uma linguagem informal.
Eu tenho Liberdade em Ti, Anoiteço, Feito em Bar, Sem Brilho Algum, Estamos no Interior, Mário de Andrade também, falando em poesia. O poema é A Pedra no Abismo, também a de mais culta, formal. Aqui nós vamos ter uma mescla, tá? Então, na literatura, nós podemos ter uma linguagem culta mesclada com uma linguagem informal. É aceito isso, tá? É uma liberdade literária. O dia dos lábios, escorrendo luz, o dia nessa metade da laranja. Então, aqui eu tenho essa linguagem. Então, os poemas, eles têm uma linguagem diferente, tá? Eu posso dizer coisas incompreensíveis, como o dia de lábios escorrendo luz, a tua presença é uma carne de peixe, ou ainda o eco do poema desloca nos perfis. Então, estamos diante aí de uma linguagem chamada literária. Então, vamos lá. Para finalizar, linguagem culta, formal, né? Aprendida na escola, ligada à gramática, linguagem informal coloquial, que eu falo com os meus amigos no dia a dia, gíria, determinado grupo possui uma gíria para se proteger aí, linguagem informal também é chamada de popular, retomando, regional, que é aquela linguagem própria de uma determinada região, e agora eu estou falando da linguagem literária, que é aquela presente nos textos literários, que ela pode ter uma mescla de culto, formal e informal, beleza? Então é isso a nossa aula de hoje. Nós estamos falando aí das variantes linguísticas. Vou deixar uma atividade no app para vocês nessa aula de redação. Um grande beijo. Tchau, tchau.